Resumo da novela Novo Mundo, de 13 a 18 de abril. Confira tudo o que vai rolar na edição especial da novela das 6, escrita por Alessandro Marçom e Teresa Falcão, com direção artística de Vinícius Coimbra. Bem-vindos ao canal NP Entretenimento. Segunda-feira, 13 de abril. Capítulo 13. Avilés entrega a Dom João uma carta com a ordem para que retorne a Portugal. Dom João passa o comando do Brasil para Dom Pedro. Tomás volta para o Rio de Janeiro e pensa em se casar com Ana. Dom João faz sua última saída misteriosa e pede que Chalaça não revele o seu segredo. Pedro afirma que destituirá Tomás de seu cargo na corte. Pedro se surpreende ao saber que terá que seguir as ordens da corte portuguesa. Pedro se enfurece com Avilés. Leopoldina incentiva Pedro a armar uma estratégia contra Avilés. Domitila foge de Felício com os filhos. Benedita repreende Domitila por ter saído de casa, e Francisco contraria a irmã. Leopoldina flagra Pedro trocando olhares com Dulcina. Wolfgang e Diara chegam para a festa, e todos observam o casal. Pedro e Dulcina têm um encontro amoroso. Tomás pede Ana em noivado. Joaquim se aproxima do Rio de Janeiro. Terça-feira, 14 de abril. Capítulo 14. Avilés pede que Tomás atente contra a vida de Pedro. Pedro se diverte com Dulcina na fazenda de Santa Cruz. Leopoldina distribui comida para o povo. Francisco afirma que se aliará a Pedro contra a corte portuguesa. Piatã incentiva Ana a não se casar com Tomás. Leopoldina reclama de seu casamento para Ana. Diara pede que o Wolfgang contrate uma pessoa para lhe ensinar boas maneiras. Pedro é perseguido por Jacinto e seus capangas, quando Joaquim surge. Pedro se aproxima de Joaquim. Leopoldina sente-se constrangida ao ver Dulcina na rua. Sebastião avisa a Tomás que Pedro foi salvo por um índio. Germana e Licurgo vendem Elvira para Wolfgang. Quarta-feira, 15 de abril. Capítulo 15. Pedro anuncia ao povo que sofreu um atentado, e Joaquim se surpreende ao saber que ele é o príncipe regente. Joaquim revela a Pedro que é o marinheiro que salvou a vida de Leopoldina. Chalaça rasga a carta que Domitila escreve para Pedro. Pedro entra com Joaquim no palácio por uma passagem secreta. Ana e Joaquim se reencontram. Joaquim revela que veio falar com Leopoldina, e Ana lhe cobra explicações. Tomás se surpreende ao ver Joaquim falando com Ana e anuncia ao rival que está noivo da professora. Wolfgang afirma a Diara que comprará Idalina em Matias. Elvira se despede de Quinzinho. Chalaça procura Domitila e os dois se beijam. Germana se emociona com a partida de Elvira. Joaquim invade o quarto de Ana e admira seus desenhos. Tomás tenta falar com a noiva, mas ela o manda embora do palácio. Joaquim leva Ana para a aldeia dos índios. Quinta-feira, 16 de abril. Capítulo 16. Leopoldina reclama das traições de Pedro. Domitila pede para ir com Chalaça ao Rio de Janeiro. Pedro conta para Piatã que Joaquim está vivo. Wolfgang ensina a Diara e Elvira a se portarem à mesa. Cecília deixa o convento e pede à madre para visitar Amália. Pedro fala para Tomás que Ana foi embora com Joaquim. Jacira questiona Ana sobre seus sentimentos por Joaquim. Tomás chora por causa de Ana. Joaquim e Ana se amam. Chalaça salva Domitila e manda prender Felício. Joaquim pede ao Birajara para se casar com Ana na aldeia. Ana fala de Piatã para Jurema e Jacira. Domitila ironiza o fato de Benedita tê-la denunciado a Felício. Sexta-feira, 17 de abril. Capítulo 17. Tibiriçá sugere que Ana esteja grávida de Joaquim. Licurgo estranha ao ver Germana cuidar de Quinzinho. Tomás se angustia com a falta de notícias de Ana. Tibiriçá, o Birajara e Olinto preparam Joaquim para o casamento. Joaquim e Ana se casam. Ana se emociona com a cerimônia de seu casamento. Olinto aconselha Joaquim a contar a verdade para Ana. Chalaça diz a Domitila que não pode levá-la ao Rio de Janeiro.
Ana e Joaquim voltam para casa. Sebastião fala para Wolfgang que não pode vender Idalina e seu filho e faz intriga sobre Diara e Matias. Leopoldina tenta convencer Piatan a conhecer os índios da tribo de Joaquim. Ana conta a Leopoldina que se casou com Joaquim. Joaquim anima Piatan a conhecer os índios. Domitila não encontra seus filhos e desespera. Thomas diz a Ana que tem uma importante revelação a lhe fazer. Sábado, 18 de abril. Capítulo 18. Thomas desiste de contar a Ana o que sabe sobre Joaquim. Domitila procura pelos filhos. Pedro revela a Libério que é o autor do artigo contra Avilés. Joaquim pede para se casar com Ana na corte. Cecília e Libério trocam olhares na rua. Pedro afirma a Joaquim que não pode ajudá-lo a resolver o problema com os índios. Ferdinando sonha com Letícia. Benedita revela que saiu com os sobrinhos, e Domitila fica furiosa. Joaquim diz a Ana que não se aliará a Dom Pedro se ele não ajudar os índios. Diara estranha o sumiço de Wolfgang. Elvira aparece no palácio e revela que é casada com Joaquim. Ana se desespera com a história de Elvira e expulsa Joaquim. Diara procura por Wolfgang. Cecília lê escondida o livro de Libério. Pedro tenta acalmar Joaquim e pede que ele espere para conversar com Ana. Germana e Licurgo relembram o acordo que fizeram com Thomas para usar Quinzinho. Elvira leva Joaquim até a taberna. Deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Obrigada e até o próximo vídeo.